energia desse ponto de vista tão limpa? Será que o risco de quebrar aqueles caixotes de material adequado pela pressão ou pela corrosão vale a pena em relação à produção de energia aqui em cima? Porque a poluição vai ser enorme. Talvez a professora até possa me ajudar, mas essa é uma pergunta que eu gosto muito. Porque os químicos, porque eu gosto muito de coisa que os químicos puderam ajudar, né? Tem que tentar justificar a nossa existência também. Sabe que houve uma evolução enorme na questão dos, chamo resíduos radioativos, eu não sei se é bem esse nome que deveria ser utilizado, colocando dentro de vidro. Se colocar dentro de vidro, esses vidros preservam de qualquer problema de corrosão. E se coloca isso dentro de poços. Poços de petróleo vazios, cavernas, diversos locais, porque o decaimento radioativo vai ocorrer. Demora o seu tempo natural do decaimento. Essa solução que você falou, de colocar no mar, no fundo do oceano, já foi feito isso no passado, ao longo do período, mas não é isso que se faz hoje em dia, ao meu conhecimento. Se faz muito mais, e houve uma evolução fantástica de colocação desses materiais dentro de vidro. Imagina o que tem que fazer para conseguir atacar o vidro e chegar a esses materiais lá dentro. Não ataca. O tempo de agressão a esses materiais é maior do que o tempo do decaimento radioativo. Então houve uma evolução muito boa. Que eu tenho, pelo menos esse é o testemunho que eu tenho, que é feito lá na França. É feito assim. Vocês têm alguma? Existe uma convenção internacional que proíbe a deposição de resíduos radioativos no mar, né? Então essa opção está descartada. E a opção que vem sendo adotada é a colocação em formação geológica profunda, né? Então são matrizes de rocha, né? E se coloca o material depois de ser vitrificado. Vitrificado. E isso eu achei uma evolução fantástica, muito boa, não é caro e vale a pena e dá uma segurança enorme. Depois a quantidade de resíduos radioativos gerado proporcionalmente, né? Em relação, sei lá, a queima do carvão, né? Que gera resíduos, cinzas, né? E petróleo é muito menor por quilowatt gerado. Eu tenho uma curiosidade, por que a gente não cita como fonte de energia renovável, opção para o Brasil, a maré motriz, a força das águas, que é na forma de maré, que é na forma de ondas, né, provocadas pelo vento, porque é a tecnologia mesma de uma hidrelétrica. Então, eu gostaria de saber por que não é tão citada essa fonte de energia. Não sei se a minha resposta é adequada. Eu já visitei a Maré Motriz, sou testemunha de algumas iniciativas importantes que existem em fazer geração de energia utilizando a capacidade de Maré Motriz. Acho que a quantidade de energia produzida não é tão grande assim, do ponto de vista, então, do balanço de custo. Ela não é tão positiva que justifique grandes e grandes instalações utilizando esse tipo de material. Mas não tem dados muito bons para te dar. Eu não sei, assim, mais em detalhe a razão pela qual não se difundiu, porque, concordo, do ponto de vista tecnológico, não é difícil. Uma energia totalmente disponível, vai sempre estar disponível, né? Acho que tem um custo inerente a esses equipamentos relativamente grande, que acaba sendo pouco rentável. Mas não sei se a minha resposta é muito pertinente, eu teria que estudar um pouquinho mais para ver as razões. Acho que faz parte da matriz, acho extremamente atrativo, porque é limpo, totalmente limpo, é interessante, mas é verdade que não houve não aparece em nenhum dos artigos que a gente considera, porque a gente estuda muito essa questão da matriz. A professora falou, a questão, se eu falar da eletrólise, a eletrólise em muito alta temperatura, a água que sai dentro de uma usina nuclear, o vapor formado em altíssima temperatura, é um caso extremamente interessante para se estudar, para fazer eletrólise.
quanto falta de energia para atingir o estado para fazer eletrólise, é quase nada. Tu pode usar aquele vapor e fazer eletrólise e ali fazer energia com um rendimento extraordinário. Bom, se eu botar no meu laboratório aqui, ia ter que fazer a pesquisa de eletrólise a, não sei, 800 graus, vai ficar difícil para mim. Talvez seja um problema mais do ponto de vista da facilidade ou dificuldade de fazer a pesquisa de eletrólise. Mas essa é uma questão que sempre aparece lá nas contas. Fazer eletrólise em alta temperatura e suas variantes. Tá? Tudo bem, mas nunca aparece. A Mariana, não posso te dar maiores detalhes do porquê. Oi, uma vez eu li sobre os combustíveis de hidrogênio e eu queria confirmar contigo se uma informação que eu li, que é sobre se por acaso todos os carros utilizarem esse combustível, vai vai saturar a atmosfera com vapor de ar, pode dar algum problema nesse sentido. Eu queria confirmar essa informação contigo e saber a tua opinião sobre os resíduos, que pode causar qualquer impacto ambiental. Veja, essa pergunta sempre aparece, ó, tanta água saindo lá na... primeira parte da resposta. A quantidade de água é tão pequena em relação ao que evapora do Guaíba, é muito pequeno o efeito. Eu queria que fosse maior, porque eu queria esses carros funcionando lá em Brasília, por exemplo. Acabar com aquele problema que é aquela seca permanente. Aqui existe a questão da pressão de vapor, né? Nós estamos próximos do limite de pressão de vapor. O que entrar a mais, ou não vai ser percebido, ou vai chover imediatamente e vai fazer baixar de volta. Não há nenhuma indicação de que tenha nenhum efeito em termos de aumento de umidade relativa do ar, porque na verdade esse ar que nós temos aqui tem 3% de água. É isso que a umidade relativa redondo. É muita água, uma quantidade fantástica de água. Não vai variar. Não vai variar, não se prevê nenhum efeito desse tipo. Bom, primeiro, parabéns pela palestra, pelo assunto escolhido. Primeiro, aqueles carros elétricos que estão, pelo menos eu vi em torno de 10 em Paris, seria em vez de alugar bicicleta, se aluga o carro. É só carregando a bateria. É. Por isso que eles têm autonomia central. É, não sei como é que tá isso aí. Mas na Europa tem alguns postos de hidrogênio onde tem carros movidos a hidrogênio em circulação, como faz. E a temperatura do motor? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando só no CO2, mas e os NOx e o NO2, porque em São Paulo os grandes problemas de saúde pública é o NO2, chamado smog aqui, que mata pessoas, que matava em Londres na Revolução Industrial. Então, os NOx são muito nocivos também. Então, por isso eu pergunto, a temperatura desse motor movido a hidrogênio seria de quanto? Porque basta temperaturas maiores que 300 graus já não faziam o NO2 do ar, mexe com o A2, que são os NOx, NO2, N2O. Então, assim, primeiro assim, os carros, é engraçado, né? As sociedades se assemelham muito. Os carros elétricos, esses que se falam lá, é essa solução fácil de botar bateria e é só carregado na rede e tem uma autonomia pequena. É carro elétrico no sentido de bateria e motor elétrico. Passo para a última. Normalmente nós temos que entender que um carro com célula combustível tem a célula combustível que funciona entre 60 e 80 graus e o motor é um motor elétrico que funciona a temperatura ambiente. É um motor elétrico, um motor qualquer que a gente tem e que normalmente vai funcionar também
a 60 graus. Não tem nada quente. As faíscas que são inerentes aos rotores, elas foram retiradas, porque se fez os equipamentos e não se quer que tenha faísca dentro do carro que tem hidrogênio. Por uma questão óbvia, que se há uma falha, essa aí vai ser a origem do problema para de segurança. Então, em termos de temperatura, é incrível a diferença. O quanto mais baixo nós estamos trabalhando. Desses carros, todos que eu mostrei aqui, não há nenhum que trabalhe acima de 100. Imagina a diferença em relação ao octano. É enorme, né? Por quê? Porque a célula a combustível não precisa de outra temperatura e o motor elétrico vai ter que aquecimento. O aquecimento inerente dos rotores elétricos funcionando. Esquenta um pouquinho, assim, depende da tua retirada de calor disso, mas não vai ser nada acima de 100 graus. É um fato, é muito positivo isso. Deixa eu perguntar 3 coisas do carro elétrico. Se tem na Europa. Não. Existe carro elétrico em venda comercializado no Japão e nos Estados Unidos. Porque são regiões específicas, às vezes na Califórnia que eles fizeram, que são regiões que fizeram a rede de distribuição de hidrogênio. O carro elétrico, a célula a combustível, precisa ter alguns postos de distribuição de hidrogênio. No Japão é mais fácil, é tão pequenininho que foi fácil fazer uma rede de abastecimento. Nos Estados Unidos, por programa, porque esse é um programa governamental enorme, realmente investimentos massivos nisso, então eles incentivaram algumas regiões a fazer os seus postos de distribuição. E isso está comercializado, tu chega lá e compra o carro. Quer comprar a gasolina ou quer comprar hidrogênio? Quer hidrogênio. Compra hidrogênio, está na rua, está circulando. Que eu tenha conhecimento, na Califórnia só tem uma rede boa, grande. Mas existe um programa governamental extremamente audacioso nos Estados Unidos para crescer. Bom, nós queremos agradecer muito a presença de todos, agradecer a conferência do professor Roberto, e convidá-los para a continuidade desse ciclo no dia 12, daqui uma semana, né, de setembro, sobre políticas de inovação tecnológica, tecnociência e cidadania, com o professor Sérgio Banco, da informática dessa universidade, com o professor Renato Peixoto Dagnino, da Unicamp, do Núcleo de Tecnologia e Política Científica da Unicamp, e também o nosso ciclo de cinema continua agora no dia 10, com o filme Adeus Lenin, que é um filme interessante sobre a questão da Alemanha, da ex-Alemanha Oriental, e também convidamos para a nossa exposição sobre o movimento estudantil, que começa na história, vai até 2006, nós vamos propor à Câmara Municipal, que nos cedeu, de continuar de 2006 até 2013, né? E para quem ainda mais gosta, tem um ciclo junto com a FACED, que é Educação, Complexidade e Contemporaneidade, que funciona na sala 101 da FACED, lá no centro, e que seguirá no dia 19 com a Educação nas Ciências, o professor Cassiano Cosin, Fernanda Ossman da Física e César Machado Lopes da Educação. Estão todos convidados e muito obrigado por essa oportunidade de podermos avançar nessa ideia de um conhecimento complexo, interdisciplinar e sobre as grandes questões do nosso tempo.